Fala aí, galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um Trocando Ideia para o nosso querido canal Moto e Rock and Roll. E hoje eu tenho uma convidada especialíssima, uma parceirinha na moto, uma parceirinha na música, uma parceirinha na vida, né? A pessoa que há mais ou menos uns 11 anos atrás eu convidei para vir morar comigo e ela topou e nós estamos aqui até hoje. Então eu apresento a vocês a Paty. Oi, galerinha! Minha lindinha. E aí nós vamos falar um pouco dela hoje. Da nossa história, das nossas aventuras. Começa lá atrás. Você nasceu em Botucatu? Nasci em Botucatu. A família toda é de Botucatu. Sim. Nasceu lá. E com quantos anos você veio para São Paulo? Eu só nasci lá. Meus pais, minha mãe e meu pai já moravam aqui. Minha mãe foi para lá só para me ter e depois a gente voltou. Nunca morei lá. Só para você ser botucatuense. Botucatuense. Isso aí, daí veio para São Paulo. Eu falei da moto, né? E da música também, mas começando pela moto, porque assim, quem conhece a gente sabe, né? Quando eu saio para os rolês de moto, ela tá sempre comigo, vai junto nas viagens, já passamos perrengue maluco Nós também, vamos contar. que a gente vai contar, mas muito antes disso, porque a gente se conheceu quando a gente tinha uns 15 anos. Uns 14 mais ou menos. 14, 15 anos. Pra quem não sabe, a gente é da mesma turma de amigos, do mesmo bairro. Na verdade, o bairro tinha várias turminhas. Sim. E aí ela tinha uma turma que ela andava, eu tinha uma outra turma que eu andava. E quem andava mais com a gente era a Vani. A Vani é a irmã da Paty. A Vani andava mais com a gente, mas eu conhecia a Paty me conhecia, e eu conhecia muita gente da turma dela, e ela também conhecia muita gente da minha turma e tudo mais, né? Mas aí eu queria que você contasse a história da mobilete. Então, esse universo assim de moto, de música, sempre fez parte da minha vida justamente por conta da turma que eu andava. E tem duas histórias bem interessantes de moto, de mobilete. Eu tinha uma amiga, chamava Peu. E ela ganhou uma mobilete uma vez, uma mobilete zerinho, uma mobilete inteira, muito legal. E a minha mãe me deu uma mobilete velha, capenga, caindo aos pedaços. Quebrada, caindo aos pedaços. Mas andava. Andava. E aí a gente saía pelo bairro que nem umas doidas, assim. A minha mobilete tinha que dar uma partida diferente, especial, então era todo um ritual, não era assim, pedalar e ligava, não. Tinha que rezar. Tinha que rezar, tinha que pedalar e não sei o quê. E a gente saía andando. Eu, a Peu, a turma, sem capacete, que na época a gente Ninguém usava capacete. Né? A gente andava pelo Parque de Ibirapuera, andava pelos jardins, andava pela Santo Amaro. Uma vez eu levei um chão na Santo Amaro, eu e a Peu, a gente rasgou toda a calça, assim. Caíram as duas? Caímos. Mas estava numa mobilete só? Numa mobilete só. Numa mobilete só, que aí a gente fazia uma turminha e às vezes uma mobilete pegava duas, a outra mobilete pegava mais duas, e vários perrengues, eu rasguei toda a calça, e era uma loucura. E aí, a Vani não andava com a mobilete? Andava também, eu, a Vanessa, lembro que o Chicão andava, acho que o Vum chegou a andar, o Bahia, nossa, a gente aprontava pelo bairro. E teve uma outra história também legal, acho que um ano depois, eu já não tinha mais mobilete, mas eu tinha uma amiga, que é a Carlinha, que também conhece, todo mundo conhece, ela tinha uma XL amarelinha. Eu lembro da XL que ela ganhou 125. Aí nesse caso eu já tinha uns 16, eu sempre fui muito boa de garupa, até hoje. Eu já tinha uns 16 e a gente saía com aquela moto, ela 14, eu 16, sem capacete, sem documento, sem nada. A Carlinha tinha 14 anos quando ela ganhou? Acho que tinha, ela é não 2 era mais, anos. Não?
Não, ela é 2 anos mais nova que. Nossa. Bom, né? Faz muito tempo, então é isso que eu me lembro. E a gente aprontava, a gente saía de dia, a gente saía de noite, andava pelo bairro, pela cidade. Então, assim, essa é a minha história com as duas rodas. Começou ali. Muito divertido. A gente aprontou muito, aproveitei muito. Você também, né, Lindo? Eu também andava de moto já. Ixi, antes de tirar a carta, eu já andava de moto. Pegava moto emprestada. Tive moto antes de ter carta. E aí, a polícia me parou sem documentos. Meu pai foi me buscar na delegacia. Foi um BO danado. Meu, nunca me parou, nunca, ninguém me parou de moto. Nunca, nunca, nunca. E aí, bem, e aí a gente viveu essa fase aí que foi Sim. muito bacana, tá? A gente curtiu um monte e Tinha as tudo bandas mais. também, né, Lindo? O bairro ali tinha Hum, 500 bandas, o Cadu tocava. Eu sempre fui seguradora de bumbo, como se hum. fala, Hold, hold, seguradora de bumbo, que eu sentava no bumbo às vezes pra não andar. para não andar, gente, nas festas do bairro, Hum. é, nos showzinhos que a gente faz, uma vez, eu me lembro como se fosse hoje. Tinha uma banda, a Delta, Alta Voltagem, que era tudo ali do pessoal da Jacutinga, de Moema, tinha o Asgard, tinha um monte, mas essa banda, Alta Voltagem, foi fazer um show no Clube Aquários, que nem existe mais, se não me engano, ele era na Maracatins. E aí, nessa banda, era, acho que o Marquinhos na bateria, acho que tinha o Caos na guitarra, não sei. O Marquinhos, que só uma Um parênteses. observaçãozinha, o Marquinhos que é um baita brother e que hoje a gente faz um som junto, eu e ele. E a gente convive com essas mesmas pessoas até hoje, É, tipo 30, 35 anos depois. E nesse show, a Ana ia cantar, mas ela tava. Bati no microfone. Ela tava tudo rouca. bem. Então, quem cantou assim, naquele primeira experiência assim no palco fui Foi eu. você? Sim. Essa época a gente fazia um som, tava nem aí. Né? Ia lá na caruda mesmo e tocava e o negócio era curtir. Mas a gente tava falando então, e aí curtimos um monte e tal, essa época foi uma fase muito bacana e tudo mais. Sim. E aí o tempo passou, e aí o tempo passa, e aí a galera cada um vai seguindo o seu rumo e tal. Apesar da gente ter contato até hoje, né, acho que existiu um momento aí, um hiato, né, nesses anos Que todos, cada um onde foi pro seu lado. depois a gente acabou se reencontrando. Então, cada um foi viver sua vida, trabalhar, não sei o quê, blá, 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 e muitos casaram, tiveram filho e tudo mais. E, nananana. Sim. E beleza, e aí, depois de muitos anos, eu lembro que eu passava sempre em frente ao prédio da sua mãe ali, e falava, pô, a Paty e a Vani moravam aqui, né? Putz, o Já, que que já será? O operi. que que será? Onde será que elas estão, O que né? que Como é deu que das será, como meninas? será que elas estão e tudo mais? Eu ficava pensando, né? Porque eu passava ali e lembrava. Aí, beleza, eu perdi contato totalmente com muita gente. E aí, um belo dia eu tô no Facebook assim, e a gente tem uma amiga em comum, e essa amiga postou alguma coisa lá, não sei o que tal, e a Paty Eu comentou. comentei. E aí eu olhei lá, Patrícia, tá, falei, putz, será que é Hum, a Paty, meu? Não sei, né? De repente é outra Patrícia, não sei o quê. Aí eu olhei, lembro que eu acho que eu olhei a foto, mas ainda assim fiquei meio na dúvida. Aí eu mandei uma mensagem lá nos comentários, né? Falei assim, oi, tudo bem? É você? Não sei o quê. Ela, sou eu, que legal, que nananana. vamos Aí almoçar? falei, pô, vamos, pô, queria te ver, o que que você tá fazendo, não sei o quê, blá, blá, blá. E você trabalhava com a tua mãe. Sim. A mãe da Paty tem uma loja de Aluguel de trajes de festa. trajes a rigor, né, e Há tal. mais de 30 anos também, uns 35 anos. E aí ela trabalhava lá. Daí a gente marcou. Não, daí eu perguntei, né? Fui perguntando, né? E aí, mas como é que você tá? Você casou? Você teve filho? Não sei o que. Ah, eu casei, tive uma filha, mas me separei, não tô mais casada, tal.
E eu tava na mesma situação, porque eu tinha me separado e também tenho a minha filha, né? Eu falei, pô, que... Deixa eu falar das meninas. As nossas meninas nasceram no mesmo ano, no mesmo mês, quase no mesmo dia. Então, assim, elas são até hoje gêmeas. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20, 12 dias de 12 diferença. dias de diferença. Maior coincidência, né? Sim. Aí eu falei assim, ah, vamos, pô, vamos almoçar, não sei o quê, pô, para bater um papo e tudo mais, né? Ah, vamos. Daí fui lá, encontrei com ela na loja, a gente foi almoçar, tive que pagar o almoço, né? Conquistou. Aí paguei o almoço, ela já ficou felizinha. Aí depois, ah, amanhã, vamos almoçar de novo? Amanhã vamos. No dia seguinte a gente almoçou de novo, daí pronto, né? Aí já, 2 dias depois ele já estava lá em casa. já rolou um climinha, não sei o quê, babá, Sim. babá, babá. E nessa época eu tinha Virago 535, que é Tem que botar a... uma foto da Viraguinho. É, preciso ver se eu acho. Se eu tiver a foto, eu ponho aí a foto da Virago. Que é uma Yamaha 535 cilindradas, que é uma moto espetacular. Eu fiquei muitos anos com essa moto. E aí ela falava, ah, eu tenho um pouco de medo, não sei o quê, né? Lembra? Mas aí, meu, não tem jeito. Não. Tem que gostar de moto, Adoro. senão não tem acordo. No fim, ela foi acostumando, acostumando. Puta, aí a gente fez altos rolês, né? Daí, então, Nossa. daí a gente começou aquele namorinho, não sei o que, e ela morava num apartamento alugado em São São Bernardo do Bernardo. Campo. E aí era um fim de ano, eu lembro disso, eu acho legal contar essa história, porque eu nunca vi gente mais sossegada na vida que nem ela. Era tipo assim, novembro. E a Ela gente tinha começou a pago. namorar em setembro. Por aí. É. Novembro a gente já estava se juntando. Namorando, a gente É. tava namorando. Aí era tipo novembro, assim, aí o apartamento que ela alugava, ela pegou uma grana e pagou 2 anos de aluguel. Adiantado. Numa paulada só. E aí, beleza, daí eu virei pra ela e falei assim, ah, e o AP, você vai sair de lá? Ah, não, acho que eu vou sair e tal. Mas quando que você tem que entregar? Em janeiro, Fevereiro. 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 A gente tava em novembro. Novembro. Ah, fevereiro, tá, mas pra onde você vai? Ela, Não não sei. sei. Eu falei, meu, mas tá aí, daqui a pouco você tem que entregar o apartamento. Ah, depois eu vejo. Desse jeito, assim. E eu que não tinha nada a ver com a história, Desesperado. já tava apavorado, né? Falei, meu, precisa arrumar um Onde lugar essa pra ir, menina vai meu. morar? Caraca, pra onde você vai, né? Não dava pra ir pra casa da mãe, nem do pai, nem nada, porque o pai morava em Botucatu, É. né? E na casa da mãe não dava, não sei o quê. Eu sei que daí, nesse meio tempo, um amigo meu tinha um apartamento na Liberdade, e ele falou, cara, o apartamento tá vago, se você quiser alugar, meu, eu alugo pra você e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, de repente é uma. Aí eu virei pra ela e falei assim, ó, tem um amigo meu que tá alugando um AP, você quer? Quer ir morar junto lá? A gente vê, de repente se rolar, né, a gente tenta e tal. Aí ela virou e falou assim, ah, vamos ver o AP. Daí fomos lá, né, lembra? Levamos as meninas. Levamos as meninas, tudo, não sei o quê. Foi a maior alegria. Daí todo mundo, puta, que legal, não sei o quê. Não, vamos. Putz, aí fizemos uma mudança, aí tivemos que... Nossa, você fazia teatro, lembra, Nossa, eu querido? fazia teatro fim de semana, era um corre, tinha que dar um talento no apartamento e sair correndo para fazer a peça e voltava e continuava arrumando coisa. Negócio de mudança, Deus me livre. Já fazem 12 anos. E aí virou, daí a gente morou um tempo lá e tudo mais, né? 4 anos. Foi 4 anos lá ou 3? 4 anos. 4 anos, aí depois Mais resolvemos 4 mudar. na Guaramomes. Resolvemos mudar porque a gente trabalha tudo aqui perto de Moema, tal, não sei o que. Não, vamos ver se a gente acha um lugar mais perto. Aí achamos um apartamentinho bem bacana, conseguimos alugar, alugamos. E depois a casa, onde a E gente ainda aí mora depois a hoje. gente veio pra casa. Por quê? Porque daí a gente pegou um cachorro, que é o Rocco, que é um safado que come. Destruiu o nosso É, apartamento. ele era pequenininho, virado no giraia, nossa, começou a comer tudo. Aí, puta, precisamos ir pra uma casa. Aí a gente acabou achando essa casa que a gente tá até hoje, né? E aí, não sei se tem mais alguma coisa que você queria... Quando a gente morava na Liberdade,
Assim, logo que a gente se casou, a gente fez a nossa primeira viagem de moto com a Virago, Pro que foi Guarujá. para não, foi para Botucatu. Ah, pra Botucatu. Aí eu já Ah, a gente fez. Ah, então, essa história é legal. Vai. nós pegamos, vamos para Botucatu, vamos para Botucatu. Aí pegamos a moto, eu e ele, casaquinho, fomos para Botucatu, meu pai morava lá. A gente passou o final de semana lá. Vamos visitar o pai dela. A gente parava cada uma hora, assim, para esticar as pernas, tomar um cafezinho, tal. E a Virago, ela não marcava o combustível. Não é que não é assim, tem muita moto que não tem marcador de combustível, mas o que a gente faz? A gente zera o odômetro. Sim. Você tem uma noção de quantos quilômetros você consegue rodar com o tanque, né? Sim. Então, daí na hora, daí ficamos lá, curtimos tudo, não sei o que, vambora. Pegamos, caímos na estrada. Aí eu toquei assim, acho que uns 80, 90 quilômetros, ela queria parar para ir no banheiro, paramos, tinha um posto de gasolina, paramos, ela foi no banheiro, eu olhei lá no odômetro, tinha rodado uns 80, 90 km mais ou menos. Eu acho que eu não vou abastecer. Aí eu falei assim, vou deixar para abastecer no próximo, porque, puta, ainda dá para rodar um tanto, não sei o que e tal. Na Castelo. Vambora. Subimos na moto. Caímos na estrada. E começamos a rodar. E toca. Nada de posto. Nada de posto de gasolina, nada. E, meu, e o odômetro girando e chegando no limite, nada de posto. Aí era meio uma subida, não muito íngreme, né? Mas assim, era meio que uma parte da estrada que era meio subidinha assim. Porra, aí a moto começou. Eu falei, puta que pariu. Eu falei, agora fudeu. Aí eu entrei em pânico, encostei, né, no acostamento e tal. Falei, meu, ferrou. Acabou a gasolina. Ferrou. Aí ela rachava o bico. Parecia que alguém tinha contado uma piada muito boa pra ela. Ela rachava o bico e eu falava, meu, você tá rindo do quê? Nós estamos fodidos aqui, você tá rindo. Vamos empurrar. Ela quem rachando o bico, né? Putz. Aí a gente empurrava a moto, aí ele fazia como eu às vezes eu balançava um pouquinho, não sei o que, dava na partida, às vezes ela pegava. Aí eu falava, sobe, ainda e parava. Isso um tempão. Falei, gente, aí lá na frente tinha um pontilhão. Aí alguém que acho que passou, você não lembro como é que foi, falou: naquele pontilhão você virar à direita, tem um posto ali. Subida. Porra, eu empurrei a moto. A moto pesada. Se fosse a Harley, não ia virar. Puta merda. Se fosse a Harley, não ia dar. A Virada é muito mais leve do que uma Harley, né? Pra abastecer. Aí empurrava um pouquinho, parava. Empurrava um pouquinho, mas parava. foi uma aventura, foi divertido. Puta, divertido agora, né? Porque na hora, puta, quando chegou no posto eu não conseguia nem respirar, assim. Cansado. Aí encheu o tanque, maravilha. Viemos embora. Aí viemos embora. Primeira aventura. E aí, mas a primeira vez que a gente foi para Botucatu não foi de moto, foi de carro. Sim. Mas depois a gente foi de moto. Mas aí a gente levou as duas rodas, levamos a bike. A gente sempre tá ou de moto ou de bike. A gente gosta de duas rodas. Aí rolou essa daí, tudo. Depois a gente fez uma viagem muito bacana pro Guarujá, que a gente passou uma semana lá. Não, mas antes dessa viagem, teve aquela que a gente foi no final do ano. A gente foi passar um ano novo de moto no Guarujá. E aí, na ida, maravilha, beleza, curtimos, passamos o ano novo, maravilha. E na volta, além de estar um puta trânsito, era uma chuva, a gente pegou chuva torrencial. Não, da hora que a gente saiu do Guarujá até a hora da gente chegar em casa. Aquela chuva, não é chuvinha, chuva forte. Pá, caindo no mundo e a gente lá na estrada. Nossa, chegamos em casa, tinha água até o... Não sei nem como é que a gente chegou dessa viagem. Foi punk. Ainda bem que ela passou por tudo isso e continuou topando, né? Porque às vezes tem gente que depois de uma dessa... Vambora. Mas foi punk essa daí também. E... Bom, daí a gente fez teve uma outra vez que acho que foi em julho, se eu não me engano. Que, aliás, eu adorei essa viagem. Porque mais gostosa que a gente fez. Porque julho é frio e eu não gosto muito de areia de praia. Esse negócio ficar grudando, que a gente fica meio a milanesa, me irrita um pouco. Aí a gente foi pro Guarujá em julho. Ficamos uma semana. Só que aí a gente saía todo dia de moto, ia até Bertioga, aí voltava, aí parava numa praia, tomava um negocinho,
voltava para casa, descansava, depois saía de noite, Ai, que delícia. de novo, ia comer um lanche em A algum gente lugar. conheceu, assim, todas as praias Do do Guarujá. Aí a gente ia Santos, e assim, a gente curtia Santos. Então a gente ia para Santos, a gente A pegava gente foi balsa, até Juqueí, fomos até Juqueí, Juqueí, fizemos Bertioga, Litoral ixi, Norte, fizemos Bertioga, foi show. fizemos as prainhas do Guarujá, até a Prainha Branca, ali que é a última praia antes da balsa. Pegamos a balsa, Que a gente tem que atravessamos a subir um balsa. morrinho, uma trilha, uma praia meio deserta. Depois a gente Que atravessou a delícia. balsa também, fomos até Bertioga, fomos até Juqueí. E a gente curtia, a gente ia para Santos, aí a gente curtia Santos, passeava em Santos, conhecia os lugares, a gente ia pro aquário e pegava a balsa para ir. Balsa... Agora eu vou dar um pulo na história, depois a gente volta. Aí depois eu tive outras motos, daí eu tive a Versys, daí eu tive a Midnight, não sei o que tal, até que enfim eu cheguei na Dyna, que é uma Super Glide Custom Harley Davidson, né? Com o banco original. Nossa. Quem conhece não precisa nem falar, né? Nossa. Aí eu virei pra ela e falei assim, vamos até Bora pra Curitiba. Dá um rolezinho até Curitiba, vamos. Aí fomos. Já tinha ido pra Curitiba. Já, a gente foi pra Curitiba de Tenerê. Choveu também. Pegamos chuva. A ida todinha. Mas Acho o que banco era confortável. a gente foi umas 2 vezes de Tenerê, não? De Tenerê. Não sei, puta, a gente já fez um monte de viagem. E aí, pô, vamos de Dainão, né, pra Curitiba. Gente. Beleza. Feriado prolongado. A ida até que a gente foi no Against the Wind. Lotada, um evento também. Lotado, um evento muito bacana de moto que tem lá, super legal, a gente foi. Beleza. A ida até que não foi tão, né? Porque a gente não pegou tanto trânsito, então a gente demorou menos para chegar. Então, assim, a gente já parava, doía a bunda, mas vambora. O problema foi na volta, galera. A volta, um puta trânsito, altos BO na estrada. A gente saiu 1h da tarde, chegamos 10 horas da noite aqui, e eu naquele banco. Saímos 1h da tarde, chegamos 10 horas da noite aqui, ela virou pra mim e falou assim, eu não vou mais viajar nessa moto. Ardia a bunda, ardia a perna. Não, mas nem eu tava aguentando, foi muito estressante. Foi. Daí eu falei, calma que eu vou trocar o banco, não sei o quê. Daí colocamos um banco agora Pedrinho, que é mais confortável e tal, aí já melhorou bem. Dá para ir para Curitiba de novo, que a gente já tá programando para esse mês mesmo. Vamos ver se dessa vez ela vai mais tranquila, né? Sabe uma viagem que a gente fez também muito legal? Foi para Campos. Que a gente Campos foi do Jordão, a gente foi de Virago também. Virago. Foi muito legal. Vamos para Campos do Jordão. Nossa, viajamos. Maravilhosa, uma viagem muito gostosa. Passamos um final de semana delícia. E fora as várias outras viagens que a gente faz, assim, de bate e volta, que a gente vai para Jundiaí, vai para Sorocaba, vai para vários lugares. Sempre que dá, né, a gente vai. Mas eu dei esse pulo na moto, mas voltando, a gente tava aí curtindo, não sei o que e tal, aí veio a pandemia. A pandemia. Aí veio a pandemia. E a gente andava de bizinha. Conta da bizinha. Nessa época eu tava com uma bis. Bizinha. Uma bizinha assim. Aguenta qualquer coisa. Aguenta, mas ela não tá aguentando muito, não. Ela já tava. A bichinha já tava riando, já. Não tava aguentando mais. Mas. A gente, eu usava a bizinha para trabalhar. A gente trabalhou junto durante a pandemia. Que quando começou a pandemia, a Paty ficou desempregada. Eu ainda conseguia dar umas aulas online, tem uns alunos parceiros que continuaram comigo, né, que me ajudou muito, aliás, eu tenho muito a agradecer. E essa galera que quem eu tô falando sabe quem é, né? Só que ela não, ela ficou sem. Aí a gente arrumou um esquema para vender máscara. Vamos vender máscara na internet. Só que a gente vendia a máscara e não cobrava o frete. E a gente saía de bizinha, eu e ela, entregando máscara em tudo que é lugar. Das 7 horas da manhã, a gente ganhou um dinheiro. A gente segurou a onda com esse trampinho. Até tipo 8 horas da noite, todos os dias começamos com a máscara. Mas aí o que aconteceu? Não tinha vacina ainda e nós pegamos a Covid. Nós pegamos a Covid
nós ficamos 2 semanas inteirinhas, eu achei que eu ia morrer. Porque não 2, melhorava nunca, não melhorava. antes da vacina. Depois de 2 semanas, a cada dia que passava, a gente se sentia um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Foi melhorando, aí ficamos bem, né? Depois veio a vacina, a gente tomou a vacina e tudo mais. Mas por que eu estou falando da pandemia? Porque aqui a gente fala de moto e música, né? E aí, nessa onda de pandemia, a Que galera começou delícia. todo mundo a fazer live, não, Era live, não live sei de o quê, cantor, live live disso, de live daquilo, tudo quanto é entrevista e o caramba. peça. Aí ela virou pra mim e falou, porque a gente ficava em casa, não podia sair, não podia fazer nada. Ela falou assim: a gente podia fazer uma live. Daí eu falei: legal, o que você vai fazer? Bolo? O que você, né? Pão, a Vai gente fazer, cozinhava todo vai fazer dia. comida, culinário? O que você vai lá? Ela falou: não, você toca e eu canto. Eu, hein? Né? Que eu até então nunca tinha me ligado nesse dom dela e tudo mais, né? Daí eu falei, putz, eu toco, você canta, beleza, então, vamos ver, né? Aí a gente começou, só que a gente nunca fez live, né? A Gravava, gente dava uma sim. ensaiadinha numa determinada. Vamos tocar música? Vamos. Aí a Mas ela gente. tinha toda uma preparação, né, Lindo? Porque assim, a gente ia no supermercado, aí a gente comprava um vinhozinho para fazer o Tinha que ter um vídeo. climinha, né? Aí sabe o que eu quase vi? Que eu cutuquei. Aí a gente comprava uns salgadinhos, aí a gente abria o vinho, não sei o quê, escolhia as músicas, era todo um ritual, isso a gente fazia todas as noites. E assim, a gente ficava o dia inteiro dentro de casa, mas assim, a gente queria gravar à noite, que era É, legal. Aí a gente tomava um vinhozinho, dava umas risadas, é. comia uns salgadinhos, uns negócios, falava, A então, vamos gente fazer essa? Aí a gente ensaiava, tá bom, vamos gravar. E ensaiava, gravava. gravava. Daí depois que gravava, aí a gente postava nas redes Mandava para os sociais. amigos, É, para os amigos postava, dele, postava postava no nas redes sociais Instagram. e tudo O pessoal mais. começou a comentar. A gente gravou tanta, a gente gravava tipo Carly Simon, a gente gravou, Hum, Chicago, a gente gravou, Rita Lee, Ney Mato nossa, um monte de Grosso, coisa. meu, não daria, Legião Urbana, E isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque ela canta Guilherme bonitinho, canta Aran. afinado, tudo, né? Eu falei, caramba, meu, não sabia desse dom. Então, isso é uma coisa legal de falar, porque assim, a música salvou, né? Salvou. Salvou, porque, pô, ficar o dia inteiro dentro de casa, chega uma hora que você não Apesar de que a aguenta, casa é né? grande, a gente não se sentia sufocado, Mas mas mesmo a gente se assim, né? divertia Uma demais. hora você tem que fazer alguma coisa, não dá pra ficar parado. E Até aí a música salvou, e a gente passava o tempo assim, né? Tomando um negocinho e Ixi, a gente gravando uma fez isso musiquinha. durante um ano inteiro. E aí depois teve até uma música que a gente gravou, porque perdemos um amigo de Covid. Então a gente gravou uma música em homenagem para ele. Foi emocionante aquela música, né, querido? Foi. O Luiz Fernando, É, um grande o brother, pessoal se assim, um emocionou. irmãozinho que me deixou sem chão. Nos deixou sem chão, né? Sim. Inclusive tem 2 guitarrinhas aqui que eram dele. Eu não sei se vai dar pra ver daí. Tem essa aqui e essa daqui. Que depois a família dele quis doar os instrumentos musicais dele Doou pro Cadu. e acabaram me escolhendo, né, para ficar com os instrumentos e Não tudo tinha mais. pessoa melhor. Eu, na verdade, eu não queria, eu queria meu amigo aqui comigo, né? Sim. Mas não tinha jeito, eu falei, bom, então tá bom, eu vou cuidar dos instrumentos do meu brother, então os instrumentos estão aí. Aí a gente começou, foi voltando a Aí foi voltando ao trabalhar, a normal. gente foi diminuindo assim os vídeos até que a gente encerrou, É. porque aí começamos a trabalhar, ele também voltou a dar as Aí aulas, eu volta na trabalhava o dia correria, aí inteiro, fica difícil. sábado, tudo, e encerrou. Aí depois a gente começou a juntar uma galerinha e a tocar com mais gente. Eu, você, aí tinha o Vum, aí tinha o Carlo O também, Carlos, o o César, César. baixista.
Fizemos, brincamos um pouquinho, Brincamos tudo, bastante, e é isso, enquanto né? dava, É. né? Enquanto E aí, então é isso. chegamos a fazer uns showzinhos até na escola de música. Eu cantei Hum, bastante nas apresentações de final de hum. ano. A Paty é um coringa, né? Quando precisa, que nem a última festa que nós demos, que eu tinha dois aluninhos meus tocando, duas músicas do Nirvana, e eu pensava, caramba, quem que vai cantar? Aí eu já falei, canta aí. Aí eu tive que ouvir as duas músicas 2 dias inteiros, incessantemente. Um Ela dia só, porque a festa era no sábado, ele me avisou na sexta. Tudo bem, na sexta eu escutei a música o dia inteiro, que era o mínimo que eu é podia fazer. caprichosa, né? Porque aí estuda, né? Estuda pra caramba, não sei o quê. Por isso que ela Ficou canta bonitinha a direitinho, música. Mas foi assim, poderia ter ficado melhor, mas ficou bom, ficou Não, ótimo. ficou legal, pô, com certeza. Todo mundo falou. E é isso, galera. Então, essa é a minha parceirinha de todos os momentos, que graças a Deus gosta de moto, Gosta de graças a música, Deus gosta de música. curte Aliás, tem tudo. uma cabecinha do inferno que eu não sei como, porque ela sabe o nome de tudo que é ator, atriz, músico, disco, Música, música. cantor. Eu tenho um monte de música que eu conheço. Que música é essa? Putz, eu sei lá qual é o nome da música. Ela sabe quem é a música, qual é a música, quem é a banda, quem é não sei o que, sabe tudo. Parece uma enciclopédia, assim, tem Eu sou uma. mais eclética para música. Eu conheço do Gosta de samba tudo. até o rock. É. Então, às vezes, ele precisa de uma força. Mas filme dá até raiva, porque às vezes a gente tá assistindo um filme e fala assim: essa aqui é aquela atriz, fulana de tal, que fez o filme não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, "Ih?" E eu não sei nada, né? Eu sei, olho, eu sei a cara, reconheço, mas não sei o nome, imagina. E ela sabe tudo, então dá até uma raivinha, Ô, sabe? lindo, vamos contar as outras duas viagens que a gente fez? Uma, aquela para Paraisópolis e aquela outra para Monte Verde. Não foi Paraisópolis. de moto, né? Mas Ah, a gente curtiu também, né? Paraisópolis, aliás, é um lugar que eu quero muito ir de moto, porque A estrada a gente fez linda. um caminho que entra para uma cidadezinha que chama Monteiro Lobato, e aí tem uma estradinha A que, gente parou em todos os Jesus, que lugares. estradinha delícia para andar de moto. Fizemos São Francisco Xavier, fizemos. Ajuda Ali a aí. gente foi um monte de lugar, até Gonç- Pedra é, Grande, ali, né? Gonçalves, Até não. Gonçalves. Gonçalves, Aquela outra que tinha aquele restaurante, assim, uma É caverna o dentro. Gonçalves, eu É, acho. É. que delícia também Enfim, aquela foi. região toda ali, né? Que, aliás, galera, quem anda de moto, puta, Precisa ir. que estradinha legal para dar um rolê de moto. É muito legal. O lugar é muito bonito. E Monte Verde também a gente foi de carro, né? Mas a É, estradinha também é muito gostosa. é, Eu lembro que a a, gente tinha, a gente a tinha um Uninho. estrada. A estrada é o seguinte, quando você vai pela Fernão Dias, quando você chega em Camanducaia, você entra na cidade de Camanducaia e você pega uma estradinha para chegar em Monte Verde. Essa estrada nunca foi muito boa. Quando a gente foi, eles já tinham asfaltado, mas é aquele asfalto que já começa a aparecer uns buracos, não sei o que e tal. Então não é uma estrada assim muito boa, não. Ela Mas é você tem que ir bonita, a devagar. Mas paisagem, o vegetação. visual é animal. Então Monte Verde para ir de motoca Também é também é um legal. lugar que eu tenho vontade de fazer um dia. Aí a gente fez mais de moto. O que mais que a gente fez? Nossa, eu não lembro. De moto, A gente fez Jundiaí, Sorocaba. Jundiaí, Sorocaba, Campos do Jordão, Atibaia, Ah, tipo, Bom Jesus dos Bom Perdões, que a Jesus dos gente ia de Perdões, moto. um monte de E toda lugarzinho, mas semana a gente nada tá dando um assim, né? rolezinho, mesmo que seja mínimo. A gente sempre que dá, a gente, né, faz um dia legal, tudo, a gente pega a moto e sai, porque é o que a gente gosta de fazer, né? Vai viajar, vai curtir tranquilão e é isso aí. Eu sou boa de garupa, não sou boa de garupa? É boa de garoto. Precisa aprender umas coisinhas ainda que eu já falei umas 1000 vezes, mas parece que Que eu sento na aí moto que nem um saco de batata.
Só pode ser isso. E na hora de descer, em vez de ficar em pé e sair com a perna pro lado e descer, não, ela quer descer assim, fazendo assim com a perna, e enquanto isso, a turbulência aqui, né? Mas tudo bem, isso daí é um detalhe, né? Depois que tá em cima, aí vai, é gostoso, né? E a vibe que a gente curte, que a gente para nos lugares, tudo isso é uma delícia. Né? É muito, muito legal mesmo. Então. Aí a gente vai postar umas fotinhos nos vídeos para vocês acompanharem a nossa história. Vamos ver o que a gente acha aí, né? E, bom, também uma hora dessas, se a gente conseguiu, vocês já viram, né? Porque a gente tá falando no final do vídeo. No final do né? vídeo. Mas é isso, galera. Então, graças a Deus eu tenho essa minha parceirinha que topa tudo, que tá sempre disposta a fazer uns rolezinhos, a participar das coisas que eu faço na minha vida, né? E eu faço o possível para retribuir também. E show de bola. Então essa é a nossa historinha. Sim. E essa é a minha parceirinha, Paty. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Tchau, aí a todos. Quem puder curtir, compartilhar, comentar, né? Nossa, acho que é a segunda vez, de tantos vídeos que eu já fiz, a segunda vez que eu falo isso, porque eu nunca falo, né? Pessoal, curte, comenta. Compartilha. Quero ver quem que é amigo da Paty aí. Quero ver se vai ter. Quem for amigo dela tem que comentar, porque se não tiver comentário, galera, aí vai ficar. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu, obrigado a todos por ficarem com a gente até aqui e até a próxima. Até!